Olá, valientes abençoados! Sejam bem-vindos ao meu canal. Meu nome é Danilo e é um prazer ter você aqui. Bem, como vocês devem ter percebido, eu não consegui colocar um vídeo na quarta-feira. Vou confessar a vocês que eu não estava me sentindo bem. Tive uns problemas de saúde essa semana, mas graças a Deus fui melhorando aí e consegui gravar esse vídeo para postar hoje, aqui no sábado, que é sobre o estudo da lição. Então, pelo menos esse daí eu consegui deixar aí fixo aí para vocês. Então, me perdoe, mas eu espero que vocês também entendam que devido a essas coisas que nós estamos passando também, estava preocupado para não ser Covid, graças a Deus não era, mas acima de tudo, também precisava de um tempo aí para descansar e de repouso. Dado esse recado e explicação, quero deixar aqui também o meu pedido para você deixar o like, compartilhar esse vídeo com quem você acredita que possa se interessar pelo assunto, comentar aqui embaixo, se inscreva no canal, por favor, ative o sininho para quando eu postar um vídeo você receber aí a notificação e serem um dos primeiros a acessar, ok? Bem, como de costume, todo sábado eu estou colocando aí o estudo da lição, da próxima lição. Essa próxima lição começa agora dia 31 de julho e vai até dia 8 de agosto. Então vamos encerrar o mês aí de julho e começar o mês de agosto aí a todo vapor. E já digo que essa sexta lição tá bem babadeira, tá bem aí com alguns temas polêmicos. Acredito que esses temas polêmicos até deveriam ser estudados mais dias do que apenas 1 ou 2 dias que foi falado. Mas acredito que o mais importante é termos um pouco desse estudo. Podemos falar, discutir e, consequentemente, aí, ver aí as opiniões diferentes ou até mesmo colocações diferentes do tema também abordado. O tema da lição começa com dualidade conjugal, tá bom? A tirinha eu vou pôr aqui para vocês verem. A tirinha é o seguinte, é uma menina que está pensando, né? Ninguém, absolutamente ninguém. Eu. Assim como 1 mais 1 é igual a 1, 1 mais 1 também é igual a 1. Aí ela está fazendo as contas, e aí ela faz a referência sobre a trindade e a referência do pai e mãe, né, e o filho. E aí o texto bíblico dessa semana é Eclesiastes 2, de 1 a 11, e o título dessa parte fala sobre a vaidade, né, das possessões, né? Aí acredito que, se eu não me engano, quem escreveu esse livro foi Salomão, né? Eu não sei exatamente, mas pelo que eu lembro de ter sempre ouvi falar que quem menciona que tudo é vaidade, só vaidade, foi Salomão. E aí tá falando sobre algumas questões da vaidade no coração, né? A soberba da vaidade. E aí, com o texto e essa tirinha, eu vou ser bem sincero, novamente eu não entendi, né? Na semana passada eu também não tinha entendido direito essa colocação, e aí essa semana novamente eu não entendi. Então, se você entendeu essa tirinha com esse texto de Eclesiastes 2, de 1 a 11, coloca aqui no comentário para mim, para nós aí dialogarmos, ou até mesmo vai lá no Instagram e comenta o que você acredita que foi feito aí, pra gente trocar uma ideia e um ajudar o outro, porque eu vou ser bem sincero, eu não entendi essa colocação de vaidade e dualidade conjugal nesse quesito aqui da tirinha, tá? Porque a pergunta que é falada é isso. A partir da tirinha, do texto-chave, do título, anote suas primeiras impressões sobre o que se trata a lição. E aí, conforme você vai estudando a lição, é tratado de coisas totalmente diferentes, né? Mas, bora continuar, né? No domingo é falado sobre 1 mais 1, igual a 1. E aí vai falar sobre a teoria da androgenia, né? Que aí, antigamente as pessoas acreditavam que quando Deus criou Adão, antes de criar a Eva, Adão tinha dentro do corpo dele o mesmo sexo também feminino. E aí, quando criou Eva, esse sexo feminino foi retirado e foi colocado em Eva. E aí essa referência à androgenia. E aí a lição ela explica que não foi assim. Abre aspas. Assim Deus criou o ser humano, a sua imagem, a imagem de Deus os criou. Homem e mulher os criou. Aí tá usando o plural, né? Então tá falando que foi usado 2 pessoas ali, desde o início, né? 2 pessoas ali desde o início. E aí você tem essa observação sobre essa questão que a lição levanta, que não tem aí
essa androginia. Uma coisa que eu achei bastante legal é que ela vai falar sobre aí o tema da lição. Aí ela começa a introduzir o tema da lição. Abre aspas. A lição dessa semana explora a matemática da sexualidade bíblica. Um casamento não é composto de uma singularidade, nem de uma pluralidade indefinida, mas é composta especificamente de uma dualidade, duas pessoas. E aí é bem bacana que aí mostra como essas duas pessoas são aí retratadas na lição. Segunda-feira vai falar sobre 1 mais 1 mais N, erro. E aí começa a polêmica, que eu achei bem bacana também. E aí vai falar sobre a poligamia dos antigos patriarcas da Bíblia. Aí começa, Abraão foi chamado de amigo de Deus, Davi era um homem segundo o coração de Deus, Salomão foi um homem mais sábio que já existiu. E aí eles falam, além disso, qual era a semelhança entre eles, né? E aí mostra que ele tinha várias mulheres. E aí faz uma pergunta interessante. O Deus do Antigo Testamento aceitava os padrões culturais da época e permitia o que mais tarde reprovou? Ou existe algo a mais em jogo? E aí a lição, ela tenta explicar, né, através de Levíticos 18, 24 a 29, que a poligamia é uma ação que Deus já reprovava, né, ali em Levíticos. Mas antes disso, né, se você falar de Abraão, em momento algum ele menciona essa reprovação. E depois, mesmo depois de ter tido essa lei lá em Levíticos, os homens ainda continuaram tendo essa questão e nunca foram condenados por isso, nunca foram destituídos da glória de Deus ou do amor de Deus para com ele. E aí, quando a gente fala sobre domingo, é uma coisa bem engraçada, porque tá falando que são só duas pessoas, mas aí quando a gente chega na segunda, tá falando que aí pode ter outras pessoas, mas no momento nós temos que entender que é errado. Eu concordo pela nossa questão cultural, que um casamento é feito aí de duas pessoas e não com mais pessoas, mas aí também temos que entender a questão cultural, a contextualização da Bíblia. E quando a gente questiona até mesmo isso por uma questão LGBT, nós somos crucificados. E eu tento sempre colocar aí essa observação, porque quando a gente é questionado que temos que sim contextualizar a questão homossexual na Bíblia, nós somos exatamente massacrados, porque aí a pessoa fala assim, mas está lá claro. Mas está claro também que em Levítico 18, 24 a 29 estava sendo proibido essa prática, né, segundo a lição. E mesmo assim eles não foram massacrados. Então por qual motivo nós somos massacrados hoje em dia? Uma observação que eu também coloquei, que no final eles falam assim, os bons exemplos devem ser seguidos e os maus exemplos devem servir de advertência. E aí eu continuei, e não como sentença. Se nós temos pessoas que na Bíblia tiveram tantos feitos, né, e ainda assim também foram pecadores, também tiveram suas quedas, e ainda assim são exemplo para nós de falhas, de prosperidade e assim por diante, nós temos que entender que aquilo lá são exemplos e não uma sentença. Entende aonde eu quero chegar? Você pode ter um exemplo exatamente de Davi, Salomão. Pegar as coisas boas, tirar as coisas ruins, mas mesmo se você pegar as coisas ruins, aquilo lá também não pode ser uma sentença, porque Deus vai ver o que está no seu coração e não apenas no que está ali sendo mostrado para as pessoas. E é a mesma realidade que eu entendo quando falamos sobre pessoas LGBTs. E aí vamos para terça-feira. Terça-feira, meu amigo, foi aí a cereja do bolo da semana. Vai falar sobre masturbação. E eu vou ser bem sincero, falar sobre masturbação apenas um dia, deveria se falar sobre isso pelo menos uns 2, 3 dias, deveria se explicar o conteúdo, deveria também falar os lados bons e os lados ruins, porque sim, tem lado bom e tem lado ruim. A gente não pode achar que só um lado ruim existe, ok? Tanto que aqui na segunda-feira é falado sobre as questões, e depois você tem aí falando sobre a masturbação. Entendemos automaticamente que a masturbação em si, ela é errada, porque você pode estar utilizando de pornografia
que aí até a própria lição fala sobre essa questão da pornografia, e eu entendo esse lado que a lição levanta sobre a pornografia. Se a gente for falar sobre uma relação heterossexual, né, nos filmes pornôs, você vai ver que a mulher ela sempre está no lugar de mais abaixo, você vê que ela é totalmente, além de ser submissa, ela é explorada de formas que nenhuma mulher deveria ser. Você tem o ato que o filme acaba quando o homem chega no orgasmo, e aí você percebe que a realidade não é essa, né? Você tem que entender que você tendo uma parceira, você tem que fazer ela também chegar ao orgasmo. Isso é uma troca. Mas a lição fala assim: se é natural, então é correto. Em vez disso, devemos nos submeter à definição de Deus quanto ao que fomos criados para ser e fazer. E aí me bate um martelinho de alerta. Para sermos criados para quê? Fomos criados para quê? Porque a lição, anteriormente, ela fala que mesmo se nós não decidirmos a procriação, né, como nós fomos criados para ser, ainda assim não estamos errados. Então, peraí. Na questão da masturbação, então a gente está pecando porque a gente não está querendo procriar? É isso que eu entendi aqui. Ok? Razões pragmáticas. Aí ele fala sobre as questões dos benefícios, né? Que existe a questão de diminuir o estresse, promover um sono melhor, aliviar a tensão sexual, ajuda na concentração. Eu joguei aqui na internet e é falado exatamente isso, os 5 benefícios da masturbação. E o engraçado é que o site está falando exatamente para o homem, né? Não está falando sobre para a mulher. Ou seja, até o site que eu consegui localizar aqui de uma forma mais didática está falando sobre a masturbação masculina. Porque realmente a masturbação feminina é um tabu. Mas aí a lição ainda termina nessa parte. Mas essa seria a única maneira de alcançar tais resultados? Eu digo não. Não é. É possível fazer diminuição de estresse, ter aí alívio da tensão e assim por diante, de outras formas. Mas todos nós temos acesso a isso? Todos nós, num país com uma desigualdade tão tremenda, conseguimos ter acesso a esses tipos de procedimentos que, né, para nos aliviarmos, para nos darmos aí algumas questões até mesmo sociais e econômicas ou até mesmo psicológicas aí a todo direito? Acredito que não. E aí também tem razões educacionais. Fala assim: você precisa se masturbar para entender melhor seu próprio desejo e necessidades e assim ensinar seu cônjuge. E fala assim: a primeira é que seu cônjuge pode reproduzir exatamente a mesma sensação oferecida pela masturbação. A segunda é que o ato sexual seja puramente físico e, portanto, o foco deve ser ensinar o cônjuge sobre como o clímax é alcançado. Na verdade, a masturbação trata-se, no mínimo, de uma educação inadequada sobre como é a intimidade sexual entre duas pessoas tementes a Deus. E aí eu queria um pouco de evidência sobre isso, porque todos nós entendemos que a questão da ciência, ela é clara sobre isso. Ela fala que conhecimento do corpo é importante, você entender as necessidades do outro também é importante, e a questão maior, o diálogo. E aí isso faz um link também com a quarta-feira, porque a palavra-chave é casal. E aí eu acredito que o diálogo é a coisa mais importante. Fala sobre o aumento de divórcios no Brasil, que teve aí um aumento bem considerado, meio que joga por terra a teoria de que o aumento do divórcio foi por causa da pandemia, e eu acredito que sim. Muitas vezes a pandemia foi culpada sim sobre isso, principalmente se a gente entendermos que em muitos casos o diálogo não existia nos casais. Porque se você for entender a questão da masturbação com isso, você vai entender assim: eu sei como chegar no meu êxtase. Se eu não contar isso pro meu parceiro, pra minha parceira, ela pode ficar ali demorando, pode estar ali não fazendo do jeito que eu gosto e não vou querer me interessar por ela. Mas aí, se eu contar, nós dois vamos trocar informações importantes e, acima de tudo, termos aí um diálogo sobre esse tema que é tão tabu. E eu acredito que quando a gente tem esse diálogo, tudo se resolve. Porque assim, o sexo, ele não é apenas a penetração. Se você discordar aí, eu tenho muita dó de você. Porque o sexo em si, ele não é só a penetração.
Você pode, além de beijar, fazer uma massagem, carícias e masturbar o seu parceiro. Você tem que ter o diálogo. E o diálogo é a chave de todo casal. Se você não tem um diálogo, por que você vai fazer sexo com essa pessoa? Só para reproduzir? É para isso? E aí eu fico te perguntando, como você automaticamente associa que a masturbação é errada? E aí eu falo sempre assim, masturbação ela é errada quando você envolve a pornografia, quando você faz isso de um vício diário aí para você ter na sua vida. E lembrando, se você é uma pessoa heterossexual, a força da sua mão vai ser diferente da penetração que você vai ter numa vagina. E, consequentemente, assim também em outras questões de orientação sexual. Então você tem que tomar muito cuidado com essa vivência de masturbação. Mas não porque seja errado 100%, porque você pode fazer uma coisa errada lá no final. Você pode se viciar nisso. E tudo que é vício é errado. Na quinta-feira, fala sobre Jesus, né? Mas Jesus. E aí eu achei bem interessante que ele fala o seguinte, fala sobre a ênfase de como trazer Deus em nossa vida. E aí ele fala sobre os 4 primeiros mandamentos. E aí eu vou falar para vocês essa parte que eu achei bem legal. Não tenha outros deuses diante de mim. A explicação é assim, ninguém mais deve ocupar o lugar reservado para Deus em nossa vida. Não faça para você imagem de escultura, nem preste cultos a ela. Deus deseja um relacionamento autêntico conosco, não baseado em nossas ideias de quem Ele é. E Ele se revela a nós por meio de Sua palavra. Não tome o nome do Senhor, seu Deus, em vão. Deus está nos chamando para um relacionamento sério e comprometido. Lembre-se do dia do sábado para o santificar. Uma vez por semana, Deus reserva um tempo de qualidade conosco. E aí lá no final desse mesmo dia, está falando assim, não é de admirar que Jesus seja a chave para a melhor equação da sexualidade, porque ele sempre foi a chave de tudo. Mesmo que você tenha falhado em honrar a Deus em sua vida sexual no passado, Jesus entra na equação de sua vida e pode trazer a cura necessária para ter uma vida sexual plena no futuro. E aí a palavra que me incomoda muito, cura. Curar de qual doença? Do pecado? Do homossexualismo? Do lesbianismo? Qual cura seria essa? Porque assim, gente, você automaticamente associar qualquer questão sexual que não seja a heterossexual como algo que precisa ser curado é problemático, sim. Se a gente está falando então de uma pessoa que ela é viciada em masturbação, posso até associar sim que é necessário uma cura para isso. Mas não somente uma cura física, psicológica. Já na questão LGBTQIA+, não considero uma doença. Chegando na sexta-feira, o título é Preparados como Satanás? É uma pergunta, né? E aí uma das palavras que eu achei bem interessante, que é falado aqui, é licenciosidade. E aí eu fui jogar no Google, né? Para saber o que significava. E aí fala que é a questão aí da decência. Então aí fala, a decência, a licenciosidade é o pecado especial desta época. E aí tá falando sobre a questão da decência. E aí eu faço uma pergunta, né? A decência ao longo da história vem mudando. Porque senão, as mulheres estariam usando espartilhos, os homens estariam usando cartolas, e assim por diante. Então, a questão de decência ao longo da história, ele muda. Tem uma série que eu assisti que eu adoro bastante, que é a Annie. Eu não sei falar o nome e sobrenome dela, mas acho que vocês vão saber. É da menininha que é ruiva. India Avonlea, né? Eu acredito que seja assim. Mas aí na Netflix tem um outro nome que eu não sei falar em inglês, então eu não vou me arriscar aqui pra virar meme. E aí ela tá andando a cavalo com a amiguinha dela, e aí a amiguinha dela tá com uma saia que é um pouco mais curta, né, pra andar a cavalo, e ela mostra o joelho dela. E aí ela fala que ela está indecente porque está mostrando o joelho.
E aí no dia que eu vi isso, eu falei, nossa, então se ela vê então as nossas mulheres hoje em dia, meu Deus, né? Num comercial de cerveja, ela estaria caindo para trás. E assim, como a questão de decência muda. E não estou falando também que, nossa, como é bom podermos ter essa questão, porque não é meu lugar de fala. Mas eu acredito que foi muito libertador para a mulher em algumas questões, sim, ter essa liberdade possível. O problema é que a maioria das vezes dessa liberdade conquistada foi para o homem, né? O homem poder apreciar melhor, ver melhor. E voltando à questão aqui da sexta-feira, que não é mais ou menos esse tema, mas voltando aqui falando, eu não entendi, porque menciona um pouco sobre o amor do povo de Deus, e iria esfriar, e depois dá um link com masturbação. E aí eu fiquei, oi? Como assim? No final fala assim: as faculdades mais elevadas do homem são escravizadas pelo apetite e por paixões corruptas. Testemunhos para a Igreja, volume 2. E aí eu falo, a nossa paixão, tanto de homem e mulher, são corrompidas. E não é por causa da masturbação que vai ser corrompida. Vai ser corrompida por diversas outras questões. Ela é corrompida pelo nosso ego. E a masturbação, ela pode ser uma questão característica do nosso ego. Porque a gente almeja, né, aquela pessoa inalcançável e assim por diante. Quando você está ali, num prazer com o seu parceiro, sua parceira, uma masturbação eu acredito que não seja errada. E mesmo quando você é mais jovem, está conhecendo o seu corpo, entendendo as suas necessidades, eu acredito que deve ser sim falado para todos essa questão e explicar os lados bons e os lados ruins dessa ação. E não apenas levantar um muro de tabu e, consequentemente, criar pessoas que possam ser aí com distúrbios sexuais, pensamentos ruins mesmos para esse ato. E eu acredito que, assim, nós temos que entendermos que esse tabu, ele só foi levantado pela igreja. Mas por qual motivo a igreja ela tem esse desejo tão grande de controlar os corpos dos indivíduos e de seus membros? Tem que ter alguma explicação por trás. Não é possível ela estar só preocupado com a alma do indivíduo. Porque se ela estivesse só preocupada com a alma do indivíduo, ela estaria pregando sobre Jesus e não fazendo ênfase nessas questões. Pois nós acreditamos fielmente que, como a própria lição fala, tudo é sobre Jesus. Na parte de comunidade, que aí o Diego Barros levanta, é falado como um tema intrusos, e aí levanta a questão do adultério. E aí adultério, como nós sabemos, acontece quando duas pessoas são casadas, e aí ela tem aí a questão do adultério em xeque, né, que uma delas vai ficar com uma outra pessoa. E aí ele faz assim: segundo a pesquisa, as pessoas que têm uma imagem exagerada sobre si mesmas estão mais predispostas a cometer adultério. Ele fala aqui de uma pesquisa que aconteceu na Universidade de Tilburg, na Holanda, tá? Continuando, isso nos leva à conclusão de que o adultério é uma pessoa que tem a tendência a se enxergar maior que a pessoa com quem ela escolheu ficar, pois ela é insuficiente para abarcar a sua grandeza. Eu posso até concordar com isso, tá? Eu achei bem interessante essas colocações. Na parte final aqui, fala assim: se você está prestes... se você prestar atenção, vai perceber que no jogo do adultério, a trapaça é a única regra. O traidor nunca quer ser traído. O trapaceiro não deseja ser enganado. Ninguém quer ser a próxima vítima. Contudo, como bem pontuou o poeta Carlos Drummond de Andrade, no adultério há pelo menos 3 pessoas que se enganam. Eu achei bem bacana essas colocações aqui. E aí, se você também for pensar que a questão do adultério ela é mais comum nos homens, e aí levanta aquela coisa: mas os homens são assim, eles são sexuais por natureza. Eu discordo muito, porque essa fala ela é muito machista. Essa semana retrasada eu tive uma conversa com alguns amigos, e a maioria deles eram LGBTs,
E um deles ainda falou isso, mas é porque a gente é homem e tal. Aí eu falei, olha, isso é uma fala muito machista. Nós entendemos, né, a psicologia entende que a mulher, quando ela vai trair, ela trai porque já está acontecendo várias questões aí emocionais para ela. Ela já está vendo num outro, né, naquela outra pessoa que ela vai cometer, né, o adultério, que ela vai ficar com essa outra pessoa, ela já está tendo aí questões emocionais. O homem não, o homem é mais questão física. Nós vemos um corpo mais bonito, a gente olha e deseja. A mulher, ela já consegue ver uma questão aí mais emocional com aquela pessoa. Ela às vezes consegue entender uma estabilidade emocional, uma estabilidade que não tem ali no casamento. E aí que bate a tecla novamente, o diálogo. Se tivesse diálogo, nada disso aconteceria. Não sei se vocês estão assistindo ou já assistiram a série Sex Life na Netflix. E ela retrata muito bem isso. Ela fala sobre essa questão. Eu não lembro se eu já comentei aqui. Eu vou ter que depois dar uma olhada nos vídeos anteriores, porque no momento, como eu ainda estou debilitado, eu não estou muito bem raciocinando com algumas questões. E aí eu lembro que eu tinha comentado, só não sei se eu comentei aqui ou se foi numa live com o pessoal. E na série Sex Life, eu falei uma vez exatamente sobre essa questão. Porque o diálogo não acontece muito ali naquele casal. Eles têm um casamento de 8 anos, têm filhos, e a esposa começa a lembrar de quando ela era solteira, né? E tinha aquela vida de parceiros sexuais diferentes e diários. E aí ela lembra de um parceiro mais fixo, que aí teve seus problemas e assim por diante. E ela se prende nesse parceiro antigo, começa a escrever sobre isso. O marido começa a ler esse diário, fica enciumado, tem alguns problemas aí no casamento, mas eu acredito que se ela tivesse tido um diálogo com o marido, falado, olha, marido, eu quero ter uma relação sexual dessa forma. Eu não sou a mulher perfeita e santa que você conheceu. Eu também sou uma mulher. Eu tenho aí um desejo, eu tenho minhas necessidades, e eu queria que você tentasse suprir elas de formas aí mais convictas. Podemos aí fazer uma brincadeira aí com jogos, brincadeiras com brinquedos e assim por diante. Mas eu quero você. Se tivesse diálogo, tudo seria mais claro e eu acredito que não teria passado do segundo episódio. Mas, como não tem diálogo, teve alguns episódios mais aí. E eu acredito que o Diego deveria ter colocado essa questão aqui também, nessa parte da comunidade. Que deveríamos ter um diálogo antes mesmo de falar sobre o adultério. Bem, essa é a lição, esse é o estudo da lição. Espero que vocês tenham gostado. Se gostou, então, deixem o seu like, compartilhe com quem acredita que vai gostar desse vídeo. Se inscreva no canal, ative o sininho, se vocês também terem aí as notificações dos vídeos. Tentarei aí na próxima semana estar melhor e, consequentemente, postar mais vídeos aí para vocês. Muito obrigado, orem por nós, sucesso, paz e maranata.